Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Hoje irei conversar com vocês sobre família. Nós sabemos da importância que é a família para a nossa evolução. A família é o lugar de grandes oportunidades, mas também de grandes desafios. Mas antes de iniciar, eu sempre gosto de deixar umas questões para que a gente possa fazer uma reflexão. Eu estou na família certa? Muita gente se questiona, né? Caí de paraquedas nessa família, me sinto um estranho no ninho. Vamos refletir um pouco sobre isso. Minha família é perfeita? Tipo comercial de margarina, né? Logo cedo, tomando café da manhã, todos sorrindo. É assim. E o principal, eu estou fazendo o meu melhor para que a minha família seja feliz? Nós vamos conversar mais sobre isso, que vai dando conteúdo para que a gente possa refletir isso. Mas antes eu quero começar fazendo uma viagem. Nós vamos voltar 15 mil anos atrás. Nós somos selvagens. Acabamos de nos levantar, ficar de pé. Somos nômades. Estamos caminhando. Vivemos à base do nosso instinto. Temos fome? Comemos. Sede? Bebemos. Sono, dormimos. Não gostamos de ninguém perto de nós. Somos 100% egoístas. Não compartilhamos nada com ninguém. Mas a espiritualidade sabe que não é assim que a gente evolui. Somos seres que precisam estar em comunidade. Então a espiritualidade vai nos reunindo. Primeiro em grandes grupos, nós descobrimos o fogo que nos atrai, que nos reúne. Depois nós vamos montando pequenos grupos, formamos casais, temos filhos. E aí é o embrião de uma família. Por que embrião? Porque somos 100% egoístas. Só queremos pensar em nós. Mesmo naquelas reuniões, ainda pensamos só em nós. Voltamos 15 mil anos. Agora estamos em 1857. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, acabou de lançar o Livro dos Espíritos. E ali, na questão 913, ele pergunta para os espíritos: qual é o vício mais radical que impede a evolução das pessoas? E a espiritualidade responde: o egoísmo. Ou seja, 15 mil anos se passaram, a gente não conseguiu dissipar esse vício que está dentro de nós. E o egoísmo nos impede de evoluir. É isso o problema, que a gente gera tanto problema nos nossos lares, nas nossas famílias, na sociedade, de só pensarmos em nós. Esquecemos que somos todos irmãos, que estamos aqui juntos. Não, a gente só pensa em nós. Primeiro eu quero ser o primeiro da fila, eu vou pelo acostamento, eu tento tirar vantagem dos outros, só penso em mim. Esse é o problema que hoje nós temos na sociedade, o egoísmo. E a gente não consegue mudar isso. A gente vê cenas que falam assim, é um verdadeiro selvagem. É como se estivesse há 15 mil anos atrás.
pela reação das pessoas. Parece que a gente não fez nada, não mudou nada. Hoje a gente está nos nossos lares, a nossa família, temos os nossos pais, os nossos irmãos. Depois a gente cresce, casa, e mais pessoas se juntam na nossa família. Alguns dando mais dor de cabeça, porque temos os cunhados, temos... O sogro nunca dá problema, né? Mas em compensação... Não vou falar, né? Não, mas é a sogra, né? A sogra. Pedro, conta, né, que Pedro, apóstolo de Jesus, negou Jesus 3 vezes, porque Jesus tinha curado a sogra dele. Mas tem aquela família, a moça, quando conheceu a sogra, no namoro, já teve problema. No noivado, piorou. No casamento... Bom, eles não podiam se ver que saía faísca. Mas como não há nada, nenhum mal que não possa ser pior, o sogro morreu, o marido era filho único, ela foi morar com eles. Um mês depois, ela já não aguentava mais. Ela foi procurar um amigo dela, que era farmacêutico. Chegou lá e falou assim: olha, não dá, não aguento. Contou o que estava passando e falou assim: eu quero matar minha sogra. Eu quero um veneno para, preciso liquidar. O farmacêutico, homem bom, espírita, falou assim: eu tenho a solução para você. Foi lá dentro, trouxe um pó, um vidrinho de pó, falou assim: isso aqui é um veneno, mas é um veneno forte. Então você vai ter que dar uma colherinha para ela toda noite. Qual é a rotina dela? Ela falou assim: de noite ela acaba de jantar, vai para assistir televisão, não ajuda nada, ela não faz nada lá. Ela assiste as novelas, e depois, quando terminou a novela, ela vai, faz um chá e vai dormir. Ele falou: perfeito, você vai começar a fazer o chá para ela. Ela falou: peraí, vou ter que fazer o chá também para ela? Ela não faz nada. É a maneira de você dar o veneno para ela. Ela falou: bom, faz sentido, ok. Mas tem mais um detalhe: você vai ter que ser amiga dela. Como assim? Não dá, não tem. Você vai ter que ser, porque você não pode ser suspeita se acontecer alguma coisa. Você vai ter que convidar ela para passear, vai levar ela no shopping. Ela falou: bom, se for por esta causa, né, eu faço. 2 meses depois, ela entra na farmácia desesperada. Você precisa me ajudar. Que houve? Eu preciso do antídoto do veneno. Mas por que você não queria matar ela? Não, ela virou minha melhor amiga. Depois que eu comecei a agradar ela, ela se tornou uma outra pessoa. Hoje a gente faz tudo junto. Hoje a gente vai passear junto, a gente faz tudo ali em casa, a gente faz junto. Ela é minha melhor amiga. Eu não posso ver, eu não quero que ela morra. Me ajude, pelo amor de Deus. O farmacêutico, para um pouquinho, foi lá, trouxe a embalagem do que ele tinha passado para ela. O que você está dando para ela é isso. É uma vitamina, não é um veneno. Eu sabia que a partir do instante que você fosse liquidar os débitos que você tinha com ela, ela ia ser uma outra pessoa. E é assim nos nossos lares, na nossa família. Às vezes a gente tem dificuldade nos nossos relacionamentos porque a gente não dá o primeiro passo.
Os mais novos talvez não lembrem, não conheçam, mas os mais velhos com certeza lembram que quando a gente ia comprar alguma coisa nos empórios, nas quitandas, não se pagava o dinheiro no ato. Se tinha uma caderneta. Fiado. Fiado não, você tinha que pagar. E na caderneta se montava 2 colunas. A dos débitos, que era aquilo que você pegava, e dos créditos, que era aquilo que você pagava. Então você ia lá, pegava arroz, feijão, macarrão, o cara marcava lá nos débitos, e você virava um devedor, e ele um cobrador. Se a gente ficava um tempo sem ir lá para pagar, ele vinha bater na nossa porta, ele vinha cobrar. Quando a gente tinha o dinheiro, a gente ia lá pagar, a gente gerava crédito e pagava aquela dívida. Quando a gente pagava, a gente ficava no azul. Quando a gente devia, a gente estava no vermelho. As nossas relações com todo mundo, nós temos uma caderneta. As pessoas que a gente tem dificuldade, é que nós estamos no vermelho. As pessoas que a gente tem afinidade, que a gente se sente tão bem, estamos no azul. Quando a gente conhece alguma pessoa que a gente não conhecia, e se a gente estiver no vermelho, a gente não falou nada, a gente só olhou e falou assim, não fui com a cara dela. Por quê? Porque tem dívidas, tem coisas a ser resolvidas. E no nosso lar também. Às vezes a gente tem problema ou com o nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com os dois, com os nossos irmãos. Mas às vezes não é com todos, é só com um. Com os outros a gente se dá super bem, mas com aquele é o problema. Por quê? Estamos no vermelho. Temos que resolver. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente gera créditos para pagar os nossos débitos? A caridade. Na questão 885 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade: qual é o verdadeiro significado de caridade para Jesus? E a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência das falhas alheias, perdão dos pecados, benevolência para com todos. Benevolere, querer bem, amar a todos. Indulgência das falhas alheias. Podemos entender indulgência como tolerância, de aceitar que as pessoas não estão no mesmo nível que a gente. A gente tem que entender que aquelas pessoas às vezes erram por falta de conhecimento. Então a gente tem que tolerar algumas ações e perdoar. Perdoar quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. É isso que Jesus nos ensinou. Então, quando a gente puder amar, tolerar, perdoar, nós vamos estar gerando créditos que vão pagar aqueles débitos que nós tivemos. É o que ela fez. A partir do instante que ela começou a tratar bem a sogra, ela começou a gerar créditos. Passou a
amar, tolerar, perdoar. Zerou os créditos, zerou os débitos, ficou no azul, ficou tudo bem. É assim que a gente tem que proceder no nosso lar. Às vezes, a gente vê as relações tão difíceis e fala assim, caramba, é só fazer isso. É fácil? Claro que não. Só quem dorme com o defunto sabe a noite que passou. Então, sabe, é complicado, mas é para isso que nós estamos aqui. Sabe, nós estamos aqui para evoluir, para resolver aquilo que nós deixamos para trás. Agora, a gente pode desistir? Claro, nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos fugir da briga, mas não tem problema. O débito permanece. Não vai liquidar dessa vez? Não tem problema. Vai ter outras para você voltar aqui e resolver. Então, que possamos aproveitar dessa vez. E vamos resolver já. Sabemos que alguns casamentos são meio complicados, né? Martins Peralva, escritor espírita, ele escreveu um livro que chama Estudando a Mediunidade. Esse livro é um livro de estudo. É um livro de estudo de um outro livro. O livro Nos Domínios da Mediunidade, escrito por Chico, psicografado por André Luiz. É da coleção André Luiz, né? É o livro central de estudo de mediunidade. E num dos capítulos, ele está falando sobre um casal, né? Abelardo e Celina, lá de como eles são. E Martins Peralva descreve os 5 tipos de casamento pela visão espiritual. Então nós temos os casamentos acidentais, os casamentos provacionais, os casamentos sacrificiais, os casamentos afins e os afins sublimes. Os acidentais. Maria veio para tentar resgatar com Pedro. Mas Maria foi numa balada, bebeu mais do que devia, trombou com Antônio e acabou ficando com ele. Ela usou do livre-arbítrio e, por um acidente, acabaram ficando juntos. A caderneta deles estava em branco. Mas, a partir do instante que eles estão juntos, eles começam a escrever ali. Se eles se respeitam, se eles não brigam, se eles assumem o compromisso da responsabilidade que tem com os filhos, vão estar gerando créditos. Não vai ter problema nenhum. Porém, se eles não se respeitam, se ficam nas brigas, esquecem da responsabilidade perante aos filhos, eles estão pondo os créditos, os débitos, vai ficar no vermelho. E aí vão ter que retornar para pagar. Os provacionais, essa é a maioria, né? Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, então a maioria vem para cá para pagar isso aí, acertar esses reajustes que temos, né? Então, normalmente os dois vêm aqui com débitos. E aí cabe das pessoas que têm o entendimento de praticar a caridade para se acertar. Aí vem os sacrificiais. Os sacrificiais um dos entes está numa esfera mais elevada e o outro continua nos umbrais da vida. O que está mais elevado se sacrifica para vir para cá, para auxiliar o irmão que estava num plano inferior, para que possa evoluir.
eu vejo as pessoas cutucando o marido e falam assim, ó, sou eu. Pode até ser, né? Hoje a gente está aqui numa vestimenta, como homem, como mulher, mas a gente sabe que o espírito não tem sexo. Não sabemos que fomos ontem e não sabemos que iremos ser amanhã. Mas tem um livro, chama Renúncia. É lindo, é lindo. Ele é de Chico, pelo espírito de Emmanuel, e conta a história de Alcione, que ela estava num plano, era mulher, estava num plano mais elevado, e o amado dela estava num plano inferior, e ela se sacrifica, ela renuncia para vir ajudar o Carlos na sua evolução. Nesse livro ainda tem mais um detalhe, porque tem uma das encarnações de Emmanuel, como Padre Damiano. Realmente, esse livro é lindo, a história é linda. Quem quiser, tem até uma radionovela desse livro. Então, acho que no site, né, no site da Seara tem essas radionovelas para você ouvir. E vale a pena. Vale a pena. E é um típico exemplo de um casamento sacrificial, onde um espírito vem para ajudar o outro. Às vezes a gente até vê, né? Nossa, como aquela pessoa deixa, né? O marido agride tanto, ou a mulher agride tanto, ele está sempre ali, sabe? Humilde, ajudando, amparando. Pode ser que seja isso. E temos depois os afins. Os afins já são os dois entes mais elevados, que vêm aqui ainda com tarefas para ajudar a evolução de alguém na família. Então, eles vêm para cá, eles não têm débitos entre eles, mas eles vêm aqui com a tarefa de auxiliar alguém da família que precisa de ajuda. E depois vem os afins sublimes. Os afins sublimes aí já são espíritos de uma ordem mais elevadas, que vêm para cá não como tarefa, não com tarefa, mas com missão evangélica. Vem aqui para auxiliar uma coletividade, vem aqui para ajudar a sociedade a evoluir. A gente percebe então que desses tipos, a gente pensando, a gente já começa, não, porque fulano é isso, fulano é aquilo, a gente já começa a identificar, né, quem é quem nós somos também. Assim como as cadernetas, né? A gente consegue, só numa passada de olhos, saber com quem eu estou devendo e com quem eu estou com crédito. E saber com quem eu tenho que trabalhar, com quem eu tenho que praticar caridade, com quem eu tenho que ajudar na sua evolução. Porque tem muitos casamentos que ainda não têm um entendimento. Então, muitas brigas, muitos desajustes. E hoje a gente vive um momento onde muito se fala do fim da família. Sabe, às vezes a gente ouve tanta coisa que a família é uma instituição falida, sabe, que não vai para frente, que está acabando. E já em 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos, Kardec já tinha essa visão. Tanto que fez a pergunta para a espiritualidade: o que seria o afrouxamento dos laços da família? E a espiritualidade respondeu: a recrudescência do egoísmo. A gente está tentando batalhar para melhorar, e vem um pessoal do outro lado tentando conturbar. Sempre vai ser assim. Sempre nós vamos ter, sabe, o anjinho bom e o anjinho ruim, sabe? Então, tem até aquele negócio, né, que a nossa mente são
dois cães, um bom e um ruim. Aí pergunta assim, e quem vence? É quem você alimenta. Então, se a gente tiver na nossa mente bons pensamentos, a gente está alimentando aquele cachorro bom. Se a gente tiver maus pensamentos, por outro lado, sabemos o que vai acontecer, né? Digue-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Somos amparados pela espiritualidade. Se tivermos bom pensamento, vamos estar com pessoas boas ao nosso lado. Se não, é as nossas escolhas. E sabemos, né, que muitos casais brigam muito, né? E a gente até costuma brincar, né, que são casamentos, né, que são jogos de tênis. Como é que é um jogo de tênis? Você vai jogar tênis contra um adversário. Parece que os relacionamentos é assim. Quando você vai sacar uma bola no jogo de tênis, você vai jogar uma bola fraquinha para o outro lado? Não. Você vai dar um saque forte para que o outro não pegue. E quando o outro erra, a gente fica feliz. Tem relacionamento que é assim. Nas discussões, quando o outro se dá mal, a gente fica feliz. A gente sempre tenta fazer a coisa para o outro se dar mal. Na partida de tênis, quando termina, tem sempre um vencedor e um perdedor. Tem relacionamentos que é assim. Sempre um tem que ganhar e o outro tem que perder. Eu dou meu exemplo. 26 anos de casado e eu tenho uma espécie de receita, né? Por quê? 50% das vezes minha mulher está certa. Mas os outros 50% eu estou errado. Pronto, sabe? Se resolve. Tranquilo. É uma receita para que a coisa sempre vá para o lado certo. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. É fácil. Mas então, tem relacionamentos que é jogo de tênis. Mas tem relacionamentos que é um jogo de frescobol. Como é que é o jogo de frescobol? Eu jogo com quem? Com um adversário? Não. Eu jogo com um parceiro. Eu vou sacar uma bola difícil no frescobol para o cara errar? Não. Eu vou jogar uma bola fácil para ele poder rebater. E aí a gente fica jogando, se divertindo, curtindo, felizes o jogo. Quando um erra, o outro fica feliz? Não, porque parou a partida. Então o importante é a gente se dar bem no jogo para que possamos curtir isso, desfrutar aquele momento que estamos juntos. E no final do jogo, tem alguém que ganhou e alguém que perdeu? Não, os dois ganharam. Então que a gente possa pensar nisso, se o nosso relacionamento é um jogo de tênis, que possamos transformá-lo num jogo de frescobol, para que possamos desfrutar daquele momento, daqueles tempos que estaremos juntos, vivenciando juntos, evoluindo juntos, crescendo juntos. Se temos débitos a serem quitados, que possamos aproveitar esse momento para fazê-lo. Jesus nos disse: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiveres a caminho com ele. Porque senão vai ficar esse débito. E vai ter que voltar para reparar.
Não tem outro caminho, sabe? Se a gente deve, tem que pagar. A gente fala muito dos obsessores. Quem são os nossos obsessores? São os nossos cobradores. Eles vêm aqui com a caderneta. Você está devendo. Sabe? Não é que eles acharam nós bonitinhos e falaram assim, vou lá atrás desse cara. Nada. Sabe, aqui nós estamos lá no vermelho com eles. Então, que possamos aproveitar essa encarnação, que não é fácil estar aqui. Para cada lugar, aqui, no meu lugar, tem 3 esperando lá para vir aqui. Nós temos 25% dos espíritos encarnados e 75% esperando uma oportunidade. Estar aqui é uma bênção. Que a gente possa ser muito grato por essa oportunidade. Até que horas? Está tão bom. Não é que eu não quero gerar débito, pelo amor de Deus. Aí você vai marcar na tua caderneta. Então que a gente possa aproveitar, né, essa oportunidade. Se tem 3 esperando, estimativa média de vida é 80 anos, nós vamos ter que esperar 240 anos para voltar aqui. Vamos nos livrar de tudo aquilo que a gente tem aqui carregando esses pesos. Cada vez que a gente faz uma coisa boa, a gente tira um peso das nossas costas. Tem gente que está sempre arcando. Por quê? Está carregando um monte de coisa nas costas. Sejamos leves. Abramos nossos corações. Sabe? A caridade faz com que a gente se livre de tanta coisa. E não é tão difícil. É um trabalho que a gente faz. Lógico, perdoar aquele que acabou de nos magoar, não é uma coisa fácil, e não é fácil para ninguém. Divaldo uma vez contou que uma pessoa tinha feito um desatino com ele, e ele chegou assim para ele e falou assim, eu ainda não consigo te perdoar, eu vou te desculpar, mas eu vou trabalhar dentro de mim para te perdoar. E é esse trabalho que a gente tem que fazer no nosso lar, com a nossa família, com a nossa sogra. Sabe, que possamos aproveitar o momento que estamos juntos. Que tornemos felizes os nossos momentos juntos, como uma partida de frescobol. Só lembrando das perguntas para a gente fazer a reflexão. Ninguém está na família errada. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Até, né, é muito os adolescentes que falam, eu não pedi para nascer. Realmente, deve ter implorado, sabe, para conseguir vir aqui ter essa oportunidade. Então, sabe, que possamos aproveitar. Estamos aqui com as pessoas certas. Que nem a gente fala muito de família do nosso lar. Mas aqui também somos uma família. A família a gente vai montando, são núcleos que a gente monta, às vezes por afinidade ou por necessidade. Aproveitemos todo o momento de estarmos juntos, porque sempre a espiritualidade, a providência divina, nos dá oportunidades de fazermos o bem. É que às vezes, pelo nosso egoísmo, a gente não vê. A gente se sensibiliza à catástrofe lá na Indonésia, as catástrofes naturais que acontecem, mas às vezes no nosso lar, nós temos um ente querido que está gritando, pedindo ajuda, e a gente não vê. A gente sai na rua com os nossos problemas, achando que os nossos problemas são os maiores do mundo. Não vê aquele irmão desesperado, pedindo ajuda.
Para quem tem uma unha encravada, acha que é a maior dor do mundo. Para aquele que não tem o pé, adoraria sentir a dor da unha encravada. Que possamos sair daqui com gratidão. Primeiro pelos nossos pais que nos deram essa oportunidade de estarmos encarnados. Gratidão pela família que temos. Com mesmo os problemas que estejam. Pois estão nos dando a oportunidade de repará-los. Que possamos ser gratos por tudo que a vida nos dá. Que possamos aproveitar a cada momento de vida. Que possamos ser felizes. Uma boa noite a todos. Que Jesus vos abençoe hoje e sempre.